algumas considerações entre arranjos simples com repetição, sem repetição e combinações. Ora bem, o que é que nós vamos começar aqui pelos arranjos, portanto, pelos arranjos simples sem repetição. Arranjos simples sem repetição. Sem repetição. Pronto. E o que é que são arranjos simples sem repetição? Portanto, os arranjos simples sem repetição não é nada mais nem nada menos do que, portanto, considerando um conjunto, portanto, vamos colocar aqui, portanto, considera um conjunto com n elementos, portanto, os elementos, isto é, um conjunto com n elementos pode ser copos, pode ser pratos, podem ser números, etc. Pronto. E o número de sequências, de p elementos, que é possível formar, Pronto. Isto são considerações teóricas, em que pode ser um pouco confuso perceber a partir daqui. Com um exemplo talvez seja mais fácil. Portanto, vamos aqui a um exemplo. Imaginando que nós temos aqui um conjunto de números, portanto, que vai, por exemplo, de 0 a 1, a 2, a 3, a 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Portanto, se tivermos este conjunto de números aqui, e se quisermos formar, por exemplo, quantos algarismos, portanto, eu vou colocar aqui a pergunta, portanto, quantos números de 4 algarismos diferentes podemos formar. Portanto, o que é que nós temos que fazer aqui? Portanto, quando ele diz aqui que os algarismos são diferentes, portanto, dos 4 algarismos diferentes que podemos formar. Portanto, quer dizer que todos os algarismos têm que ser diferentes, de 4 algarismos, com estes números, portanto, de 0 a 9. Portanto, temos aqui 10 elementos. Ok? Portanto, o n que aparecia lá em cima, quando falávamos em n elementos, portanto, o número de elementos, neste caso, são os números de 0 a 9, e que são 10 elementos. Ora bem, e como queremos formar algarismos diferentes, com 4 algarismos, isto é, os números de 4 algarismos diferentes, portanto, quer dizer que, se tivermos 4 números, portanto, 4 números, queremos formar aqui, portanto, um número com 4 algarismos em que todos os algarismos são diferentes. Basicamente é isto que eu estava aqui a tentar dizer. Então, o que vai acontecer é o seguinte: no primeiro elemento, nós vamos ter que ter cuidado aqui, porque é assim, eu não posso pôr, portanto, eu não podia dizer aqui que era 10. Porquê que eu não podia dizer aqui que era 10 opções? Porque as 10 opções eu estaria a contar com o 0. E a partir do momento em que, se eu conto aqui com o 0, estou a assumir que aqui poderia ser 0, então eu passaria de 4 algarismos a 3 algarismos. Então, automaticamente, em vez de ser 10, aqui só pode ser 9 hipóteses. Portanto, só tenho 9 hipóteses para o primeiro algarismo. Para o segundo algarismo, então vou voltar a ter 9 hipóteses, as mesmas 9 do anterior, mas com uma pequena diferença. É que aqui, o primeiro algarismo eram 9 porque eu não podia contar com o 0, mas aqui eu já posso contar com o 0. Ok? O número continuaria na mesma a ter 4 algarismos. Agora, como já gastei aqui um número, e como eles têm que ser todos diferentes, então aqui não poderia pôr aqui 10 números. Ok? Pronto. Isso seria se eles pudessem se repetir, e não é o caso. Neste caso, agora aqui ficaríamos aqui com 9, depois aqui teríamos 8 opções e aqui teríamos 7. Ora bem, se nós formos fazer aqui, portanto, se nós formos fazer aqui as hipóteses todas, portanto, o que é que nós vamos obter aqui? Iríamos obter, portanto, 9 vezes 9 vezes 8, que nos iria dar, portanto, isto ficaríamos, era a mesma coisa, que temos 9. Agora, esta parte que aqui está,
Portanto, se nós pensarmos, portanto, isto é como se fosse praticamente praticamente não, é mesmo um problema de contagem. Portanto, os arranjos adaptam-se muito bem aos problemas de contagem. E nós temos aqui, portanto, 9 vezes 8 vezes 7. Este 9 vezes 8 vezes 7 era o mesmo que se nós tivéssemos 9 arranjos, e agora vamos contar quantos números é que estão em contagem decrescente a partir, inclusive com o 9. Portanto, 1, 2, 3. Então, 9 arranjos de 3. Então era o mesmo do que se, em vez de fazermos a conta 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7, era igual a termos 9 vezes 9 arranjos de 3. Pronto. Isto era o resultado se nós tivéssemos aqui, portanto, arranjos sem repetição. Mas antes de avançarmos para os arranjos com repetição, vamos ter aqui cuidado aqui e vamos colocar aqui a fórmula realmente dos arranjos. Portanto, a fórmula dos arranjos diz que N elementos de arranjos de P a P. Portanto, são arranjos de N elementos de P a P. Portanto, e a fórmula diz o seguinte, que seria N fatorial sobre N menos P fatorial. Pronto. E se nós, agora, tendo este exemplo aqui que nós realizamos aqui ao lado, então vamos aproveitar este 9 arranjos 3 para ver se vai nos dar igual a 9 vezes 8 vezes 7. Vamos confirmar. Tá? Então vamos lá. Quando nós temos aqui 9 arranjos de 3, então o nosso N é o 9, o P será o 3. Portanto, basicamente isto ia-se arranjos de 9 elementos de 3 a 3. Portanto, basicamente aqui ficaríamos com 9 fatorial e aqui ficaríamos com 9 menos 3 fatorial. E esta parte que aqui está, portanto, 9 fatorial, portanto, basicamente aqui até convinha era resolver a parte de baixo primeiro. Portanto, 9 menos 3, quanto é que dá 9 menos 3? 9 menos 3 vai-nos dar 6 fatorial. Portanto, colocávamos aqui 6 fatorial com o 9 fatorial. Ora bem, eu aqui com os fatoriais eu não consigo resolver esta conta enquanto eu tiver aqui os fatoriais. Então a minha estratégia passa por como nós já conhecemos, por exemplo, quando nós tínhamos, por exemplo, 3 fatorial era igual a quê? Era igual a ter igual a 3 vezes 2 vezes 1, como era também igual a ter 3 vezes 2 fatorial. Ok? Então, agarrando nesta ideia, então aquilo que nós iremos fazer é o seguinte, colocávamos 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. E terminávamos aqui no 6 fatorial. Porquê? Porque existe a necessidade de eliminarmos os fatoriais para ficarmos com o resultado final desta expressão do arranjo de 9 elementos de 3 a 3. Portanto, a partir daqui, cortava este 6 fatorial com este 6 fatorial e reparem naquilo que nós vamos ficar com 9 vezes 8 vezes 7, que não é nada mais nem nada menos do que esta parte que estava aqui em cima, portanto 9 vezes 8 vezes 7. Portanto, agora, outra coisa aqui muito importante aqui, que nós temos que ter aqui em conta, é que nos arranjos não, portanto, isto é, interessa a ordem. Portanto, o que é isto de interessar a ordem? Interessa a ordem, por exemplo, se o 9 aparecer primeiro e o 8 aparecer depois, ou o 8 aparecer primeiro e o 9 aparecer depois, portanto, são números diferentes. Então, interessa a ordem. E quando interessa a ordem, se não há possibilidade de repetirmos elementos. E se interessar a ordem, temos que utilizar obrigatoriamente os arranjos. Esta formulazinha aqui, e depois isto vai ser muito útil nos próximos exercícios. Agora, mais para a frente, vamos utilizar estas fórmulas com arranjos, com os arranjos. Agora, falando aqui com arranjos com repetição. Os arranjos com repetição, portanto, aproveitando ali o mesmo problema, portanto, nós tínhamos ali, portanto, era de 0, portanto, 1, o 2, e depois por aí fora, até ao 9. Pronto, sempre colocar aqui. Agora, vamos colocar aqui, portanto, um enunciado basicamente igual ao outro, mas com a possibilidade de a gente podermos repetir os números. Portanto, quantos números de 4 algarismos se podem formar.
Portanto, vamos só acrescentar aqui, portanto, aqui em cima podíamos pôr arranjos simples com repetição. Portanto, vamos colocar aqui, que é para termos aqui arranjos simples. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer agora são arranjos simples na mesma, mas neste caso com repetição. Pronto. Agora, voltando aqui ao enunciado deste novo problema, o que é que ele diz aqui? O seguinte, portanto, nós temos temos N elementos, que é de 0 a 9, os mesmos, portanto, números de 0 a 9 são 10 elementos. Agora, quantos números de 4 algarismos se podem formar? Portanto, ele aqui não diz que têm que ser 100, isto é, têm que ser diferentes. Portanto, se ele não diz que são diferentes, então quer dizer que os algarismos podem se repetir. Ok? Podem se repetir. Atenção com o português como é que está escrito, portanto, a partir do momento em que eu não diga que os algarismos têm que ser diferentes, eu posso assumir que os algarismos podem se repetir. Isso é válido com números de copos, de pratos, etc. 4 algarismos se podem formar. Ora bem, para o primeiro algarismo vamos ter a mesma restrição do que tivemos no anterior. Não podemos colocar aqui o 0. Portanto, teríamos apenas aqui 9 elementos. Pronto. Agora aqui no segundo algarismo, como eles podem se repetir, então temos todas as possibilidades, que são 10, porque independentemente de sair aqui o 0 ou sair outro número, o número não deixaria de ter 4 algarismos. E aqui voltaríamos aqui a ter 10, como aqui voltaríamos aqui a ter 10. Ok, a partir deste momento que estamos aqui, então, agora o que é que nós temos aqui? Ora bem, então teríamos uma situação em que seria 9 vezes 10 vezes 10 vezes 10. E isto não era nada mais nem nada menos do que termos 9 vezes 10 elevado a 3, porque o 10 repete-se aqui 3 vezes. E quando nós dizemos 10 elevado a 3, era o mesmo do que se nós disséssemos 9 vezes 10 arranjos com repetição. Portanto, arranjos com repetição tem este tracinho aqui. Os arranjos sem repetição não têm este traço. Ok? Pronto. Em termos de calculadora, vocês em vez de fazer, não têm esta tecla, portanto, a única opção que vocês terão é fazer desta forma. Fazer 10 elevado a 3. Pronto. Mas, portanto, para reconhecermos aqui a forma, portanto, os arranjos com repetição, obrigatoriamente, teria que ser este A com este tracinho aqui. Pronto. Agora, falando aqui desta formulazita, portanto, a forma dos arranjos com repetição, nós podemos então concluir que os arranjos com repetição, portanto, será arranjo com repetição de n elementos de P a P, será o mesmo, igual a ter n elevado a P. Portanto, eu posso, o porquê de eu afirmar que 10 elevado a 3 era igual, portanto, igual a 10 arranjos com repetição. Portanto, arranjo com repetição de 10 elementos 3 a 3. Portanto, aqui eu posso afirmar que, podia dizer que isto seria, portanto, podia escrever que isto eram arranjos com repetição, de n elementos de P a P. Pronto. Agora, aqui, portanto, esta parte dos arranjos portanto, a parte dos arranjos está terminada. Portanto, só existem arranjos simples, depois podem ser ou com repetição ou sem repetição, como nós já vimos aqui no programa. Pronto. Agora, falando aqui de combinações. Ora bem, as combinações, portanto, vamos já ver aqui, vamos colocar aqui, vamos até afastar esta parte. Portanto, falando aqui das combinações, portanto, vamos colocar aqui combinações, e a definição, portanto, definição a partir de arranjos simples. Portanto, vamos aproveitar depois a forma dos arranjos simples, que é para explicarmos as combinações. Ora bem, portanto, vamos dar aqui só aqui a introdução teórica, depois isto o melhor e depois ir vendo o vídeo e no final passar estas partes. Portanto, as combinações considera um conjunto
um conjunto de n elementos em que o n tem que ser, obviamente, um número natural, ok? Pronto, portanto, só poderia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, portanto, eu nos outros até não acrescentei esta parte, mas penso que é fácil de perceber. Pronto, agora aqui, o número de subconjuntos, portanto, de subconjuntos, portanto, será um número de subconjuntos de P elementos, que é possível formar, formar é dado por, portanto, e agora vamos colocar aqui a formulazinha das combinações, que era a mesma coisa que ter n combinações de P, ou então também pode ser apresentado assim, n,p. Mas normalmente, portanto, estas duas simbologias indicam combinações. Okay? Normalmente, aquela que é mais utilizada, eu vou sublinhar aqui a verde, e é aquela que vocês devem utilizar, porque é aquilo que normalmente se utiliza, é esta formulazita que está aqui, neste formato. Portanto, seria combinações de n elementos de P a P. Portanto, agora, aqui um exemplo. Aliás, antes do exemplo até vamos colocar aqui como é que se poderia ler isto. Portanto, a leitura desta formulazinha é o seguinte, escreve-se o seguinte, são combinações, portanto, combinações de n elementos, de P a P. Pronto. A partir daqui, portanto, isto, combinações de n elementos de P a P, a partir daqui eu posso, agora vamos aqui um exemplo, vamos passar aqui um exemplo, por exemplo, imaginando que nós temos 9 peças de fruta diferentes, ok? Pronto, 9 peças de fruta diferentes. E agora, eu quero saber, portanto, quantos sumos podemos realizar escolhendo 3 peças de fruta. 3 peças de fruta. Pronto. Portanto, basicamente, então, vamos lá pensar aqui. Então, ora bem, nós temos aqui 9 peças de fruta diferentes, portanto, pode ser as frutas que vocês quiserem. Portanto, quantos sumos podemos realizar escolhendo 3 peças de fruta? Bem, inicialmente, se eu quero tirar 3, portanto, eu quero criar conjuntos de 3, portanto, subconjuntos de 3 elementos num conjunto de 9. Portanto, basicamente, aquilo que eu estou aqui a realizar era o mesmo do que se eu tivesse, por exemplo, 9 arranjos de 3, porque quero fazer, portanto, são 9 elementos de 3 a 3. Ok. Agora, aquilo que eu tenho que me perguntar a mim mesmo é se interessa a ordem, isto é, que eu escolho as frutas em relação ao sumo que eu vou fazer. Portanto, vamos imaginar que se eu tiver, por exemplo, uma banana, uma maçã e uma pera, o sumo será igual a eu fazer o sumo também com maçã, pera e banana. Portanto, basicamente, aquilo que eu estou a dizer aqui é que não me vai interessar a ordem. Portanto, o que é muito importante aqui nós termos aqui em conta é que as combinações não interessa a ordem. Enquanto que a parte dos arranjos interessa a ordem. E neste caso, como estamos a tentar fazer um sumo com 3 peças de fruta, independentemente da gente colocarmos, portanto, começarmos a fazer o sumo por uma maçã, depois uma pera e uma banana, ou então se começássemos pela banana, pera e maçã, o sabor do sumo iria ser o mesmo. Portanto, automaticamente então, eu vou descontar o 3 fatorial, e este 3 fatorial é o quê? São as possibilidades das permutações entre a banana, a pera e a maçã, e que neste caso não vão alterar nada no sabor do sumo. Portanto, quer dizer que não me interessa a ordem, ao fim e ao cabo, a qual eu escolhi as frutas e iniciei a fazer o sumo.
Portanto, a parte de não interessar a ordem, então esta parte que está aqui não é nada mais nem nada menos do que se a gente dissesse que eram 9 combinações de 3. Portanto, quando não interessa a ordem, o que fica aqui é que utilizamos combinações. Quando interessa a ordem, utilizamos arranjos. Arranjos esses que podem ser com repetição ou sem repetição, consoante o enunciado. Portanto, agora, o que é que nós ficamos aqui? Agora vamos provar que isto seria basicamente a mesma coisa, não é? Nós sabemos que... Agora, antes disso, até vou colocar aqui a forma das combinações. Portanto, isto seria n combinações de p, que era o mesmo a ter n fatorial de p fatorial de n menos p fatorial. Reparemos que, quando nós tínhamos a forma dos arranjos, portanto, que era n arranjos de p, nós tínhamos n fatorial de n menos p fatorial. Portanto, não descontávamos as possibilidades isto é, as permutações entre eles, não descontávamos essas permutações. E nas combinações nós descontamos as permutações, neste caso destas 3 peças de fruta. Porquê? Porque não me interessa a ordem, porque o começar da maçã, pera, banana ou pera, banana, maçã é o mesmo do que é sempre o mesmo. Portanto, o sumo vai-me ser sempre igual. Então, basicamente, então, o que foi feito aqui, nós iniciamos aqui pelos arranjos e agora reparem que se eu dividir esta forma, portanto, se eu tiver aqui n arranjos de p a dividir por p fatorial, que é o mesmo que, basicamente, eu vou obter aqui n fatorial de n menos p fatorial, indo buscar aqui a forma dos arranjos aqui acima, a dividir por p fatorial. Ora bem, este p fatorial é o mesmo estar a multiplicar, a dividir por 1, portanto, este multiplica por este e este vai multiplicar por este, como vocês já sabem. Portanto, agora ficaríamos aqui com n fatorial de p fatorial de n menos p fatorial. Ora bem, isto que nós estamos aqui a fazer não é nada mais nem nada menos, se vocês olharem aqui para cima, do que a forma das combinações. Portanto, eu posso afirmar que isto é o mesmo do que eu ter n combinações, portanto, combinações de n elementos de p a p. Portanto, o que é que eu posso chegar aqui à conclusão? Era que, agarrando aqui, por exemplo, nesta situação, agora, isto foi só mais aqui uma demonstração para provar aqui as fórmulas. Agora, tendo aqui, por exemplo, 9 arranjos de 3 igual a 9 combinações de 3. Portanto, se eu tivesse aqui 9 combinações de 3, agora vamos provar que ambos os resultados são iguais. Portanto, isto seria 9 fatorial de 3 fatorial de 9 menos 3 fatorial. Portanto, isto tudo entre parênteses. Portanto, aqui o 9 fatorial, eu ficaria aqui com 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, porque eu já sei que esta parte aqui em baixo, a minha ideia é sempre eliminar os fatoriais. Portanto, 3 fatorial, e aqui, esta parte que estava aqui, ficaríamos aqui com 6 fatorial. Este 6 fatorial vai cortar com este. Nós sabemos que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que era o mesmo termos 3, então ficaríamos com 9 vezes 8 vezes 7 a dividir por 3. Isto seria igual, portanto, a termos a mesma coisa que 9 arranjos de 3 a dividir por 3 fatorial. Então vamos já verificar. Se eu tivesse aqui 9 arranjos de 3 a dividir por 3 fatorial, era o mesmo do que se eu tivesse, portanto, 9 fatorial sobre 9 menos 3 fatorial a dividir por 3 fatorial. E isto era igual a termos, portanto, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, que era igual a ter, portanto, 9 menos 3 daria 6, e poríamos aqui 6 fatorial. E este 6 fatorial corta com este 6 fatorial. Tudo está a dividir a expressão por 3 fatorial, então ficaríamos aqui com 9 vezes 8 vezes 7 sobre 3 fatorial. Então podemos verificar que o resultado que nós obtivemos aqui é igual ao resultado que nós obtivemos aqui. Então podemos dizer e podemos afirmar mais uma vez aquilo que nós fizemos aqui, que é esta afirmação que aqui está, que é esta parte. Portanto, 9 arranjos, arranjos de 9 elementos de 3 a 3 a dividir por 3, a dividir por permutações 3 ou 3 fatorial, é igual a combinações de 9 elementos de 3 a 3. Agora, podemos fazer aqui mais algumas considerações aqui sobre as combinações, em que podemos dizer que as combinações, portanto, vamos colocar aqui, nas combinações não interessa a ordem, portanto, não interessa
a ordem. Isto é muito importante, não interessar a ordem, e acho que ficou bem patente aqui, por exemplo, com a situação dos sumos. E não há, portanto, não há repetição de elementos. Portanto, quer dizer que eles não se podem repetir. Enquanto nos arranjos existem arranjos com repetição e sem repetição, as combinações é sempre sem repetição. Bem, espero ter conseguido vos ajudar. Agora, nos próximos vídeos virão exercícios em que virão misturados as situações com arranjos e combinações. Portanto, é preciso essencialmente praticar bastante, porque estas situações são um bocado complicadas e algumas são difíceis de perceber quando é que utilizamos arranjos e combinações.